E aí, gente, tudo bem com vocês? E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Aníbal Bastos. Eu sou administrador de empresas e pós-graduando em docência do ensino superior. E eu decidi fazer esse vídeo a partir de uma dificuldade que eu percebi em alguns alunos meus na matéria de seminário, né? Tem gente que fica muito nervosa, né, com o seminário, tem pessoas que acham essa tática praticamente impossível, né? Que toda vez que você vai fazer algum tipo de apresentação ou algo parecido, torna-se um verdadeiro problema, uma verdadeira dor de cabeça. Pois bem, a notícia boa tem jeito. E a notícia ruim requer prática. Mas Aníbal, se eu já estou aqui porque eu não gosto de fazer isso, como é que eu vou melhorar requerendo prática? Ok, a gente compreende isso, né? Porém, alguns exercícios que nós podemos fazer podem melhorar muito a qualidade da sua apresentação. Isso não tem necessariamente alguma coisa a ver com timidez, gente, mas sim a maneira como você muitas vezes organiza a sua apresentação, ok? Geralmente, nós fazemos as apresentações em 3 atos, assim como é no teatro, também quando você está fazendo uma apresentação de monografia, uma apresentação de vendas, muitas vezes, ou até muitas vezes quando você está querendo contar uma história que ela é um pouco mais longa. E a primeira dica que nós damos a vocês é que você tem que contar uma história, né? Nós, seres humanos, viemos de uma tradição oral, né? Isso quer dizer o quê? Que antes da escrita em si, nós perpetuamos a nossa cultura, os nossos hábitos, os nossos comportamentos, a partir de histórias que os mais velhos contavam aos mais novos e assim por diante. Sempre que alguém deixava de contar uma história, né, obviamente era um pedaço da história que morria com aquela pessoa. Então, nós devemos sempre focar nisso quando nós estivermos trabalhando com algum tipo de apresentação. Por quê? Porque histórias automaticamente prendem a nossa atenção. E tudo aquilo que prende a nossa atenção, mesmo que seja por um curto período de tempo, é mais provável que a gente absorva ou compre aquela ideia, né? Independente do objetivo que você quer contando essa história. Mas a história, ela tem esse poder hipnótico, né? Então, se você puder começar com o típico "era uma vez", ou então contando um estudo de caso, ou então contando uma experiência pessoal, desde que essa história, obviamente, não seja muito longa, tá? Você tem que ser sucinto com essa história, porque senão ela deixa de se tornar uma história usada para um objetivo e passa a se tornar um entretenimento, certo? Então, desde que ela não seja muito longa em si, essa história só tem a beneficiar você e sua apresentação. Sem contar também que é aquele tempo em si que você geralmente dá aquela relaxada nos ânimos, já sente o público, vê como é que eles estão reagindo à sua voz, né, e tudo mais, ok? O segundo ato em si, né, a segunda parte da apresentação tem a ver com a conexão. Como assim a conexão? Você tem que fazer uma apresentação em si, seja ela por vídeo, seja ela presencial ou qualquer outra maneira, que ela se conecte com todos os sentidos da pessoa. No caso, nós estamos falando de olfato, paladar, visão, audição e... Errei. Olfato, paladar, visão, audição e... De novo. Olfato, paladar, visão, audição e tato. Esqueci do tato, gente, desculpa. Se você puder fazer uma apresentação que você consiga envolver esses 5 sentidos, é muito mais interessante para aquela pessoa que está ouvindo a sua apresentação, para que ela se sinta um pouco mais assim inclusa naquele ambiente. Como assim? Se você está fazendo a apresentação de um produto, leve o produto para que a pessoa possa tocar, manejar, sentir o peso. Se você está falando de um livro em si, leve o livro, né? A pessoa pode, visualizar a capa, isso vai ficar mais fácil, né? Ver a quantidade de páginas que tem, sentir o cheiro do livro, tem gente que tem esses vícios, né? Eu, por exemplo, sou viciado em cheiro de livro novo. Então, cada sentido que você utiliza, né, de uma forma diferente, tende com que a pessoa se prenda mais àquele tipo de apresentação que você está fazendo.
Lembrando, gente, que geralmente as pessoas são divididas em 3 grupos, né? As pessoas quase que predominantemente, elas são sinestésicas, visuais ou auditivas, já que olfato e paladar é um pouco mais difícil de você manifestar ele em uma apresentação, né? A não ser que você esteja apresentando no MasterChef, né? Aí, obviamente, isso aí vai contar muito. Mas, geralmente, as pessoas se subdividem em essas 3 partes. Sendo que a boa parte das pessoas, a maioria das pessoas, elas são visuais, elas acreditam mais no que veem, né? Elas são mais impactadas por aquilo que veem, tá bem? Em segundo lugar, ficam as pessoas que são auditivas, né? São as pessoas que pegam bem assim um áudio, um podcast, uma música, conseguem de fato entender e absorver a partir só de ouvir falar aquilo dali, ela não precisa necessariamente de um estímulo visual. E por último, as pessoas sinestésicas, né? Aquelas pessoas que querem pegar em tudo, tocar em tudo aquilo, né? E tudo mais. Essas pessoas, como é que você vai reconhecer esse tipo de gente assim, né? O sinestésico é aquele cara que quase sempre ele é muito chato, porque ele quer falar com você pegando em você, ele te cutuca, ele te balança, ele quer ter aquela coisa do toque, aquela pessoa que tipo assim, olha o que eu fiz, ou então olha que prato gostoso, ele vai falar assim, cadê? E tipo, vai meter a cara dentro do prato, entendeu? Isso é muito irritante para algumas pessoas, eu reconheço isso, mas essas pessoas não têm culpa, elas simplesmente são assim, os estímulos primários, né, delas são sinestésicos. E no mais, você vai reconhecer inclusive pela forma que as pessoas falam, né? As pessoas que são geralmente mais visuais, elas costumam utilizar verbos remetentes à visão quando elas se comunicam. Então, quando eu vi, já estava acontecendo, eu olhei, eu vi com esses 2 olhos, são expressões que geralmente pessoas visuais usam. E, gente, a proporção assim dessas 3 pessoas é mais ou menos assim: 60% visual, 30% auditiva e 10% sinestésico. Sinestésico, graças a Deus, para alguns, né, é a menor parte dessa população, tá bem? E as pessoas auditivas em si, elas vão utilizar geralmente verbos relativos a som. A eu ouvi, ao barulho, ou algo do tipo, né? Porque elas geralmente são mais marcadas, né, mais impactadas com isso. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer que quando você faz uma apresentação, quanto mais sentidos você puder agregar na sua apresentação, melhor. Então, quanto mais sentidos você conseguir abarcar quando você estiver fazendo a apresentação, melhor. Porque você não sabe como é que sua plateia é composta. Você não sabe se ela é composta com pessoas mais visuais, com pessoas mais sinestésicas ou com pessoas mais auditivas. Então, como nós não temos como ter essa informação previamente, nós fazemos uma apresentação para os 3 tipos de público. Assim você consegue, né, aumenta as suas possibilidades de sucesso. Okay? E por último, né, a situação final em si é a parte em que você pega todo aquele conhecimento que você fez durante a sua palestra, né, durante a sua apresentação, e joga para a pessoa para que ela consiga fazer algo com ele. Pode ser a parte de uma reflexão, pode ser uma parte de um exemplo, que a pessoa vá até o palco, ou pode ser uma parte até de uma demonstração do seu produto. Isso vai fazer com que aumente, né, a confiabilidade das suas palavras, né, para que fique uma ideia de que não foi só um blá 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 ali que você falou, e sim que tem uma aplicação prática, aquilo que você está defendendo, ou que seu produto funciona, né? E a forma com que vocês vão fazer isso, eu vou contar nos próximos vídeos dessa série, que se chamará Apresentações Incríveis. Eu já tinha decidido antes, mas eu acho que eu esqueci de falar no começo do vídeo. E eu vou explicar como é que você monta cada um desses atos para a sua apresentação de monografia, de vendas, ou até mesmo sua apresentação pessoal ficar mais encantadora e verdadeiramente incrível. Pode ser um vício, mas eu também adoro assistir essa palavra, tá bem, gente? Então, muito obrigado pelo engajamento de vocês. Se inscreve aí no canal, compartilha, divide com alguém aí que você acha que precisa dessas dicas de apresentação. E muito obrigado. Tchau.